Eu queria compartilhar uma palavra de Deus para a tua vida que se encontra no livro de Lucas, capítulo de número 18 e o versículo de número 14, somente a parte B. Diz assim a palavra do Senhor: porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, hoje nós vamos navegar, tá, por este mar, tá, que hoje é tão real, é uma realidade sem precedência hoje. Hoje, aonde você for, com certeza na sua congregação você vai ver pessoas que têm este perfil, tá? Você vai aprender mais de Deus com essa mensagem. Fica aí com a gente, em nome de Jesus. Você só tem a ganhar para o teu crescimento espiritual, em nome de Jesus. E eu queria já intitular essa mensagem os 5 tipos de exaltação, tá? E essas exaltação, meus irmãos, você vai ver no cotidiano, você vai ver no dia a dia, tá? Pode ser, meus irmãos. Irmão, isso não tem na minha igreja, meu irmão, é muito raro. Mas nós temos muito desse tipo de comportamento no meio cristão. Meus irmãos, aleluia, Jesus, tá? Queria falar da parábola que Jesus tá falando para ele chegar a essa moral, a esse conhecimento, tá? A essa verdade. Antes de expor este versículo, ele fala de uma parábola do fariseu e do publicano. Você já deve ter ouvido, tá? Que ambos os dois subiram a orar. Aí o fariseu, olhando para o céu, estufando o peito, né? Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo, eu sou fiel, tá? Senhor, eu faço isso, tá? E a oração não é mais nem uma oração, é uma exaltação a Deus. Tá? Aleluia, Jesus. Então, este era a postura do fariseu. E nós vemos agora Jesus falando do publicano. Já o publicano que estava distante, não conseguia nem olhar para os céus, tá? Com vergonha, e clamando a Deus por misericórdia. E Jesus, aleluia, fala no final de tudo, olha, este publicano alcançou misericórdia dos céus, porque quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Meus irmãos, tá? Aleluia, quem é o homem que pode se exaltar diante de Deus? Quem é o homem que pode dizer que é alguma coisa diante do Senhor? Aleluia, Jesus. Tá? Nós somos apenas cinza e pó. Irmão, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso, aquilo outro. Não pode me chamar de irmão, tem que me chamar de pastor da não sei o que, não sei mais das contas, lá das contas. Você não pode nem falar com o irmão, tem que chamar ele de doutor, tem que chamar ele de não sei de quê, porque é uma exigência dele, pro ego dele. Tá, meu irmão? Onde é que Deus está no meio disso? Irmão, Deus está no meio disso? De jeito nenhum, meu querido, tá? Deus aborrece a soberba. Deus aborrece, meus irmãos, esse tipo de comportamento da qual, aleluia, muitos irmãos têm enveredado, tá? Querendo ser alguma coisa, querendo tomar até a glória do Altíssimo. Tá, em nome de Jesus, mas hoje nós vamos aprender, mesmo. Você vai aprender para você não cair nesse laço e começar a ter mais visão espiritual sobre esse tipo de comportamento. Aleluia, tá? Que são inaceitáveis, tá? Lá na glória, tá? Aqui na terra pode aceitar. Aqui na terra, tudo bem, pode acontecer, pode, aleluia. Se vai para o céu, aí eu já não sei. Mas lá na eternidade, mas lá na glória diante de Deus, Deus, aleluia, aborrece esse tipo de soberba, esse tipo de comportamento, tá? Aleluia, glória a Deus, tá? Meus irmãos, o primeiro tipo de exaltação que nós vemos, tá? Nas nossas congregações hoje, tá? É pela eloquência. É irmão falando palavras que você não sabe nem, você precisa de um dicionário para decifrar o que o irmão
está ministrando, está pregando, irmãos, eu prometo ser sucinto, eu prometo ser, aleluia, falar da parósia, falar daquilo, aleluia, falar da pneumatologia, da angiologia, dos termos teológicos, do termos teológicos, né, usado assim no seu âmago, que palavras que não são usadas no teu cotidiano, sabe, meus irmãos, isso é uma exaltação, tá? Aleluia, Jesus. Não, irmão, ele vai trazer uma mensagem para as pessoas, tá? Para a igreja, e vai falar desse termo que você nem conhece. Então ele não está preocupado em passar a mensagem de Deus para você, está preocupado em se exaltar, em mostrar que sabe palavras difíceis, aleluia, que os irmãos não sabem, para mostrar que é mais do que os irmãos. E a Bíblia diz, aleluia, que a gente tem sempre que pensar, ó, quem quer ser maior tem que ser o menor, tem que ser servo, tá? Então não adianta você, pregador, né, se exaltar com a tua eloquência. Ao próprio apóstolo Paulo, eu não vim até vós com palavras persuasivas, eu vim até vós pelo poder do Espírito Santo de Deus, tá, meus irmãos? Então é por isso o próprio Cristo, meus irmãos, deu uma parábola aqui que qualquer um entende. Jesus pregava de uma forma simples e nós temos que ser imitadores. Aleluia, Jesus pregava por parábola, pregava para a pessoa meditar sobre aquele assunto, sim, mas você entendia o que ele estava dizendo, talvez não entendesse o conteúdo em si da parábola, aí cabia você a meditar naquele conteúdo, mas as palavras em si eram usadas daquela cultura, daquele pessoal, o pessoal sabia que era um publicano, era um coletor de impostos lá de Roma, que, aleluia, que cobrava os impostos de Israel. O pessoal sabia quem era o fariseu lá na época, tá? Que eram os líderes religiosos lá, aleluia, Jesus. Todo esse contexto aqui, quem estava ouvindo entendia o que Jesus estava falando da parábola. Talvez não entendesse o sentido da parábola, aí cabia ao ser humano a meditar, né? Porque Jesus falava por parábola para quê? Para que as pessoas que realmente quisessem ouvir parassem para meditar e ouvir. Aleluia, Jesus. Jesus não era direto no seu vocabulário. Jesus, ele ministrava por parábolas, porque quando a pessoa parava para ouvir, ela tinha que ouvir toda a parábola para depois meditar. Aí via, Jesus tem razão. Aleluia, como sempre, né? Que o nosso mestre nunca erra. Glória a Deus, aleluia. É a primeira, meus irmãos, que hoje está enfático. Muitos irmãos estão, pelo amor de Deus. Aleluia, tenha misericórdia o Senhor de nós. É desses irmãos, tá? Que se exaltam pela sua eloquência. Irmãos que quando pegam o microfone para... Irmão, ore pelo pregador da noite. A irmã começa a orar de uma forma usando palavras lindas, palavras bonitas, tá? Que na realidade, para a gente que entende e olha para aquele irmão, tá? Aleluia, Jesus, ele não está orando, ele está pregando. Aleluia, irmãos. E é outro detalhe, tá? Ele está aproveitando o momento para expor o seu conteúdo, para expor a mensagem que é de seu coração, enquanto aquilo ali não é o momento. O momento é de oração. O que é oração, irmãos? É falar com o Senhor, é falar com Deus, tá? E já que é pelo pregador, orar, Senhor, dá palavra a essa bênção, dá palavra no abrir e fechar da boca do teu filho, que ele possa ser guiado, o seu entendimento possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém. Acabou-se aí, meu. Deixa Deus usar o vaso agora. Aí, irmão, pega o microfone e começa a falar palavras bonitas, palavras lindas, que, meu irmão, olha, muitas das vezes essas palavras não chegam até o céu. Na sua grande essência não chega até o céu. Por quê, meu irmão? Porque Deus não escuta oração de gente que não se humilha, que se exalta. O próprio Cristo acabou de falar aqui, tá? Então não adianta, meu irmão, ter eloquência, não adianta falar bonito, não adianta, aleluia, ter esse tipo de vocabulário, não que seja errado você ter.
mas tem um ambiente propício para você utilizar isso. Quando você está no meio de teólogos, quando você está no meio de doutores, quando você está no meio de mestres ali da palavra do Senhor, aí sim você pode usar, porque já é conhecido, já é daquela cultura utilizar esse termos. Mas você vai para a igreja, que tem irmãos que não têm este conhecimento e nem são obrigados a ter esse conhecimento, tá? Então veja o ambiente, isso se torna, quando você usa de forma propícia, quando você usa esse vocabulário em um ambiente que culturalmente não é utilizado, você está querendo aparecer. Irmão, infelizmente essa é a grande verdade que nós encontramos em nosso meio, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, aleluia. Tá? E o segundo ponto, meus irmãos, esse ponto aqui é real, meu, principalmente para você, varão. Tá? Os varões têm até um pouco, mas com os irmãos, com as irmãs, isso aqui é terrível, tá? E tem irmã que sofre. Pelo amor de Deus, tem irmã que é até desestimulada a ir para a igreja por conta disso, tá? Eu digo para você, meu irmão, Jesus é mais, tá? Não vai cair nesse laço não, em nome de Jesus. Qual é, irmão? Exaltação das vestes, tá? Aleluia. Irmão, tem irmã, ai Jesus, que olha para outra irmã porque tá de chinela, porque tá com a sandália que não é tão cara, que não é tão boa, já olha assim, com olhar de soberba. Aleluia, Jesus. Tá. Olha como se fosse mais importante do que aquela irmã, porque tá usando roupas mais cara, mais bonita. Isso tem dentro da igreja, irmã? Você sabe que tem, tá? Tem irmãs que se sentem constrangidas de ir em determinado ambiente, aleluia, Jesus, por conta desse tipo de situação. Não consegue, irmão, vestir a mesma roupa porque fulana vai falar, cicrana vai falar. Aleluia, minha irmã. Jesus tenha misericórdia da sua alma, minha irmã. Não vá deixar o capeta, esse espírito imundo, tá? Lhe atingir, lhe oprimir, não. Você é mais, você tem o Espírito Santo de Deus, meu irmão. Essas pessoas que geralmente olham para você, tá? E lhe questionam e avaliam a qualidade das suas vestes, são pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus, tá? A pessoa que tem o Espírito Santo de Deus e vê que a minha irmã está necessitada de roupa, ela tira a roupa dela e dá para você. Irmão? Não, meu irmão, não tô gostando. Irmã, com perdão. Ela chega até você, irmão, com todo perdão, minha irmã aceita essas vestes, tá? Essas roupas que eu tenho lá em casa, eu posso dar para minha irmã, tá? Divide, isso é Espírito Santo. Exaltação, eu tenho, porque aquela se veste assim, não sei o quê. Aleluia, minha irmã, nem sempre todo mundo tem a mesma condição dentro da casa do Senhor. Aleluia, Jesus. Nem sempre tem. A pessoa vai, talvez, o seu melhor seja isso, tá? E eu vou te dizer, aleluia, essa questão de veste não vai te levar para lugar nenhum. Não, irmão, não. Onde meus irmãos? Aleluia, Jesus, que Deus vai olhar, não, eu vou salvar fulana porque tá de salto, não tá de salto alto, não tá com a roupa da moda, não tá com a roupa cara e a outra tá com a roupa barata, eu vou salvar com a roupa cara e vou deixar com a roupa barata. Aonde é que a salvação tá nisso? Tá? Aleluia, Jesus, tá? Tem irmãos se exaltando. E principalmente as minhas irmãs, tá? Que são muito tendenciosas a essa área da vaidade. Tá? Não que os varões não tenham, porque pelo amor de Deus, tem irmão que parece uma mulher. Tem irmão que, meu Deus do céu, o espírito, o diabo já levou ele a chegar ao nível de vaidade. Sabe, meu irmão não sabe o que é dar uma cesta básica a uma pessoa, mas usa um terno de 10 mil reais, usa um terno de 2 mil reais, usa ternos caros, roupas caras, roupa da grife, tudo, e fica humilhando quem não tem. A gente escuta relatos, meus irmãos. Meu, normal? Agora me responda você. Você acha que o Espírito Santo está na vida de uma pessoa dessa? Que compra um terno de 10 mil reais e humilha quem não tem condição de comprar? Você acha mesmo que o Espírito Santo está?
Você acha mesmo que o Espírito Santo é mercenário? Você acha mesmo que o dono da prata e do ouro não tem condição de te dar uma roupa melhor do que a dele? Aleluia, Jesus. Essa pessoa, meu irmão, nunca teve Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Essa pessoa, na realidade, não tem o Espírito Santo. Pode ser que ela já tenha, quando ela é mais humilde. Mas a pessoa que tem esse tipo de comportamento mesmo, não anda com o Espírito Santo de Deus, tá? E como tem muitos. Tá? Então deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã, não deixa, aleluia, essa coisa do diabo te afetar, tá? Continue orando, continue jejuando, continue meditando nas Sagradas Escrituras, vá para a igreja do jeito que dá, que o mais importante é que sempre sejam alvas as vossas vestes, tá? E nunca falte o óleo sobre a vossa cabeça. É essa veste aí que Deus está olhando, é a tua vida. As vestes espirituais é a que importa para Deus, tá? As vestes carnais, meu irmão, é para o homem, é para você, tá, irmão? Eu quero vestir uma roupazinha melhorzinha para o Senhor, amém. Glória a Deus, minha irmã, vista, aleluia. Irmão, eu quero vestir essa daqui mais sempre, vista, em nome de Jesus, tá? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, mas não deixe de adorar o Senhor por causa desses endemoniados, dessas pessoas que não têm o Espírito Santo de Deus e ficam olhando roupa dentro da casa do Senhor. Sabe o que é isso aí, meu irmão? Falta de jejum e oração e consagração ao Senhor, tá? É um desrespeito a Deus. É um desrespeito à casa do Senhor, e essa pessoa, minha irmã, vai passar por vales, aleluia, vai passar por luta por conta disso. Meu irmão, vai, meu irmão, ninguém toca em você e fica impune, não, meu irmão. Não, meu irmão, não. Aleluia, você tem um dono. Ninguém toca no teu nome, posso falar do nome de fulano, de cicrano, de beltrano, vai nessa. Meu irmão, aparece doença até do inferno para atazanar, aleluia, porque Deus permite. Tá, meus irmãos, cuidado, aleluia, quando você toca no nome, aleluia, no nome da qual Deus ungiu sobre a face dessa terra, que é o seu, meu irmão. Continue orando, continue jejuando, continue buscando a face do Deus vivo, meu irmão. Aleluia, Jesus. Isso é o que é mais importante, é a tua intimidade com o Senhor, é a tua oração, tá? E só um detalhe, meu irmão, tá? Fugindo um pouco aqui da mensagem, tá? Pode ter certeza, meu irmão, que você que jejua, que ora, tá? Aleluia, Jesus, que busca, que se consagra na palavra de Deus, jamais você vai conseguir se vestir como uma prostituta. Você só consegue, por quê, irmão? Porque te faz mal, porque você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não deixa, não permite você utilizar esse tipo de roupa. Irmão, dói na mente, dói na alma, queima. Queima, irmão, queima. Aleluia, porque você é santa, separada pelo Senhor. Tá? Algumas irmãs aí estão se embaraçando, por quê? Porque abandonaram a oração, abandonaram o jejum e abandonaram a consagração. E quando você está cheio do Espírito Santo, você não liga para essas coisas e jamais quer ver teu irmão pecando por você expor o seu corpo. Em nome de Jesus, tá, minha irmã? Não deixe isso te afastar da casa do Senhor. Não deixe essa cor do inimigo te afastar de Deus, em nome de Jesus, tá? E o terceiro ponto, meus irmãos, tá? Aleluia, Jesus. Esse daqui tá até escasso, viu? Tá até escasso, mas ainda acontece. Irmão, tá? Aleluia. Lapadazinha nos nossos ministros, tá? Da palavra do Senhor. Irmãos, temos irmãos que se exaltam por buscar poder de Deus. Irmão, acabei de descer do monte. Irmão, isso, aquilo outro, irmão, tô cheio do Espírito Santo. Bom, preguei ontem, hoje, não sei o que, mesmo, irmão, fiz isso aqui, isso. Mesmo, glória a Deus, e a gente olha, né, irmão, glória a Deus. É isso, irmão, passei a noite toda no monte orando, vou hoje de novo, vou isso, vou aquilo outro, glória a Deus, irmão. Aleluia, Jesus, se exaltando, meu irmão, tá? Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, acontece isso e aquilo ali que Deus me deu,
Sabe? Ele não está falando para se edificar, não, para você se edificar e buscar a face do Senhor, não. Porque tem irmãos que falam isso, não na intenção de se edificar, mas você sente. Quando o irmão está usando ali uma mensagem, está usando ali um termo ali, ele vai lá e fala de experiências que ele viveu, tá? Para te edificar. Agora, tem irmãos que falam para se exaltar mesmo, você sente soberba, tá? Ele não consegue ter um vínculo com você, não consegue ter amizade, ele acha que você não chegou no nível dele. É aquela coisa sempre se sentindo maior do que você, porque ele buscou o poder de Deus mais do que você. Tá? Então, o que é que acontece, meus irmãos, na maioria dos casos, tá? Que eu já ouvi relatos. Você chama esse irmão para expulsar demônio, cadê o irmão? Aleluia. Porque, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Porque na sua grande essência, meus irmãos, quem se exalta aqui, nesse caso aqui, na maioria das vezes está mentindo. Irmão, porque ele quer aparecer. É uma necessidade de gerar uma identidade. É uma necessidade de gerar algo da qual não lhe pertence. Ele desenhar uma vida que ele precisa se proclamar. Meus irmãos, olha, quem exalta a gente é Deus. Não deve estar se exaltando. Quem exalta a gente é Deus e as pessoas veem o testemunho, tá? Para a glória do Senhor Jesus Cristo, não quero me exaltar, mas na congregação, lá no período lá da minha fé, né, da qual eu estava na minha antiga congregação, que eu mudei de localidade, né, infelizmente tive que, não deu para mim ficar na minha antiga congregação, da qual eu amo muito em nome de Jesus, tá? Aleluia, Jesus. Teve uma senhora que chamou para mim orar nela, né? Que ela estava enferma, né? Mas por quê, meus irmãos? Porque ela sabia que eu subia o monte, ela sabia que eu vivia em jejum e consagração. Aleluia, Jesus. Enquanto tinha pastores, enquanto tinha obreiros, enquanto tinha presbíteros, tá? A irmã resolveu me chamar. Irmãos, foi eu colocar a mão na cabeça da minha irmã, tá? E Deus operar. A dor de cabeça dela foi embora. Mas por que, irmão? Aleluia, porque ela tinha fé, meu irmão, e eu mais ainda. Aleluia, então um milagre ali aconteceu para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas por que, meu irmão? Porque Deus é que te exalta, meu. Pode ser que o teu pastor, que os presbíteros, que os líderes da igreja não veem o quanto você está buscando a Deus, tá? Isso não importa, importa que Deus está te vendo. E é Ele que vai derramar poder sobre a tua causa, sobre a tua vida, tá? Então nunca, meus irmãos, se exalte, se autoproclame, tá? Proclame a Jesus, proclame a Cristo, tá? Se Deus, aleluia, se o Senhor está te usando, se o Senhor está operando na tua vida, não te preocupa, meu irmão, aleluia, a tua agenda está na mão do Senhor. Eu sei que muitos se exaltam, se vangloriam no intuito de trazer a mensagem, de pregar, de que querem, aleluia, ver a porta se abrindo, né, no seu ministério. Mas, meu irmão, quem abre essa porta é o Senhor. Se o homem abrir, meu irmão, não serve. Tem que ser Deus, deixa Deus operar, vai se consagrar, vai pro azeite, vai pro óleo, meu irmão, esquece esse negócio de exaltação, tá? Seja humilde. Seja humilde, que esse é o melhor caminho para com o Senhor, em nome de Jesus, tá? E o quarto, meus irmãos, tipo de exaltação que a gente vê nas nossas congregações, tá? E até Tiago, né? Até Tiago fala desse tipo de acepção de pessoas, de tratar o rico de uma forma e o pobre de outra dentro da congregação. Mesmo naquele tempo já acontecia. Imagine agora que o desmantelo está geral nas nossas congregações. Imagine agora como é que não está, tá? Irmão, lá na igreja, tá, ó, se exaltam por ter, aleluia, quarto ponto, se exaltam por ter um cargo na igreja. Aleluia, Jesus. Meu irmão,
Eu sou pastor fulano de tal. Amém, glória a Deus. Aí o dirigente vai chamar, não lê certo, né? Aí diz assim, irmão fulano de tal. Aleluia, né? Talvez não viu o pastor, outro irmão lá na hora de anotar lá, né, na recepção, viu que não era pastor. Aí imagina aí, irmão fulano de tal trazendo a palavra. Meu irmão, é mesmo que dá uma pisa nesse homem. Esse homem já pega o microfone na carne. Irmãos, eu quero só corrigir aqui os irmãos, porque não é irmão, é pastor. Ah, é pastor fulano de tal. E a igreja, amém. A igreja aqui já entendida vai dizer assim, daí não vai sair nada. E não sai mesmo não, irmão. Aleluia, Jesus, tá? Meu irmão, glória a Deus, aleluia, Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Cargo, nem sempre, tá? E muitas vezes cargo não é dado por direção divina. Irmão, pasmem, meus irmãos. Meus irmãos, se cargo hoje, se pelo menos, eu vou ser bastante sincero, meus irmãos, se pelo menos 70% dos cargos hoje fosse direcionado pelo Espírito Santo de Deus, o Brasil estava em chamas do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Até aquele nosso presidente já estava convertido. Mas infelizmente, meus irmãos, na maioria, na sua grande essência, muitos dos nossos líderes estão esquecendo o Espírito Santo por isso aqui, ó, por dinheiro. Lamentavelmente, meus irmãos, com tristeza em meu coração, eu chego a afirmar, tá? Muitas pessoas desqualificadas estão em cima do púlpito. E o pior de tudo é que eles não buscam a qualificação. Irmão, com essa qualificação, meu irmão, é simples. Jejum, oração e palavra. É os 3 comprimidos, meu irmão, que te leva para o céu, leva quem está te ouvindo para o céu e acabou-se. Irmão, eu sei que Deus não me escolheu. Amém, eu reconheço isso. Isso não faz parte de mim, meu irmão, mas já que te deram honra ao Senhor com isso. Coloca teu coração nisso, santo. Você é evangelista e não ganhou uma alma para o Senhor este ano. Você é evangelista e não abriu a boca em nenhum momento para falar de Jesus. Ninguém nem na tua empresa não sabe nem que você é crente, nem na tua faculdade. E tu é evangelista. Que espécie de evangelista é você? Pastor, pelo amor de Deus, ovelha saindo da casa do Senhor e você não vai nem visitar o irmão. O irmão morrendo espiritualmente. Aleluia, você não visita, que espécie de pastor é você? Meu irmão, quer dizer que eu tenho que visitar? Não, meu irmão, deixa eu morrer. Deixa eu morrer para tu prestar conta lá no céu, quando chegar lá, com Cristo Jesus. Você está fazendo tudo que você pode por essa alma? Irmão, tô não, irmão. Casamentos sendo destruídos dentro da tua congregação, prostituição comendo de esmola, tudo acontecendo. Aleluia, mas você está preocupado em se exaltar que é pastor. Meu irmão, o pastor não precisa se exaltar. Não, irmão, não. Quem exalta ele é Deus, tá? E o testemunho dele faz com que as ovelhas o reconheçam como pastor. Não, aquele lá é meu pastor. No dia que eu precisei de uma palavra, ele estava lá. No dia que a minha família estava sendo destruída, ele foi lá orar lá pela minha casa. Ele fez tudo o que pôde para consertar a minha vida lá, em nome de Jesus. Claro que não é ele, né? Ele é só instrumento de Deus. Mas ele deixava o Espírito Santo operar na vida dele, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, se exaltam de cargos. Tá? Pode observar na sua grande essência, a pessoa que se exalta do seu cargo, do ministério que ela exerce na igreja, é porque ela não está exercendo bem. Pode buscar.
Pode buscar, irmão, irmão, precisa você dizer que é pastor. As ovelhas sabem, as pessoas que estão lá sabem, tá? Tem irmãos que têm um comportamento tão cristão, tão genuíno e são chamados para aquele ministério, que as pessoas já olham para ele e dizem assim, não, irmão, aquele irmão ali é um pastor, aquele ali é um líder espiritual, tá? Aleluia, por quê? Porque ele é usado pelo Senhor daquela forma, ele já tem a ferramenta, falta só o cumprimento daquele, aleluia, daquela chamada ministerial em nome de Jesus. Então muitos se exaltam, meus irmãos, por terem cargos, aleluia, Jesus. E essa exaltação vai levar muitos líderes espirituais para o inferno. Pode ter certeza. Aleluia. É melhor ser humilde, meus irmãos. É melhor se humilhar. É melhor folgar com a sinceridade. Tá? Em nome de Jesus. E nós temos, meus irmãos, o quinto e último ponto do tipo de exortação que tem nas nossas igrejas hoje. Que é, meus irmãos, o ser rico. Tá? Aleluia. E você deve estar pensando, irmão, tu vai falar de quem tem condição. Pior que não, meu irmão. Vou falar de quem não tem condição. Meu, que é a grande maioria. Aleluia, Jesus. Se exaltam por ser rico sem ter nada. E é o que mais acontece. Tá? O pastor vai fazer algum evento lá na igreja. E o pastor coloca um exemplo, né? Um café da manhã, não sei, pão com ovo, né? O irmão disse assim, rapaz, eu não como esse tipo de comida, pão com ovo. Isso aí não é do meu naipe. Eu não tem nem o que comer em casa. Ai, Jesus, mas ele gosta de se portar como rico, de se exaltar de rico, sem ser rico. Tá? Aleluia, Jesus. Então, meus irmãos, o que mais acontece? Irmão, tem ricos que se exaltam também? Tem, tá? Mas o rico geralmente que se exalta não é aquele rico que saiu da pobreza e Deus levantou, não. Aquele ali é humilde. Aquele ali senta com você, fala com você como se fosse o mais natural do mundo, tá? Geralmente, meus irmãos, quem tem esse tipo de comportamento são os filhos dessas pessoas que não tiveram que trabalhar, que não tiveram que sofrer para ter esse nível de condição. Tá? O famoso filho de papaizinho que se exaltam por ter, mas nunca lutaram por nada. Aí um conselho vai para você, pai, tá? Não dê tudo fácil para o teu filho não, tá? Para ele aprender a valorizar e não aprender a deixar esse sentimento longe do seu coração de se exaltar. Não, eu tive, mas eu sofri. E como eu sofri, você também pode ter. Aleluia. Jesus, que não é errado você ter um carro do ano, não é errado você ter uma mansão, você ter uma casa. Não, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Bênção para a sua vida em nome de Jesus. Mas o errado é você humilhar o irmão que não tem esse mesmo padrão de vida. O errado é você destratar um irmão e tratá-lo diferente só porque ele não tem as mesmas condições que você. Aí sim, aí, meu irmão, aí é onde você cai no laço do diabo, tá? Da exaltação. Aleluia, Jesus. Sabe como é que eu vejo, meus irmãos, aleluia, tá? Você vai para um ambiente que os irmãos não usam, você vê que é um ambiente que os irmãos não têm muita recursos humanos, né? Então o que é que você faz? Você pega, aleluia, né? E vai com a roupa mais simples, tá? Para descer ao nível dos irmãos. Você faz a luta, você luta para que fique assim mais no nivelado, tá? Para que você, aleluia, não se exponha tanto. Se eu fosse, aleluia, Jesus, rico, né? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então não se exalte por ser rico, por ter riqueza na terra. Porque primeiro você não vai levar nada, né? Agora, quando você morrer, aí se acabar tudo. E olhe, meu irmão, olhe para que você, nessas riquezas, não contamine teu coração a ponto de te levar para o inferno. Tá? Aleluia, não que seja errado ser rico, mas teu coração não pode estar nas riquezas, teu coração tem que estar nos céus. Buscar primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então para com isso, tá? De
se exaltar por ser rico, se exaltar porque você tem mais condição do que fulano, cicrano, beltrano, tá? Porque todos, meus irmãos, diante de Deus, somos iguais, tá? O que vai diferenciar o teu nível de intimidade com o Senhor é o nível de busca. Quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você buscar o Senhor, mais Deus vai operar na tua vida, mais intimidade Ele vai ter contigo, tá? Em nome de Jesus. Então não se exalta, querido. Se humilhe. Quando você for orar, em nome de Jesus, já apresenta ao Senhor, tá? Senhor, olha os meus pecados, tem misericórdia, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, tá? Aleluia. Peça a libertação, Senhor. Faz logo uma avaliação, meu irmão, da tua vida. Quando você for chegar ao Senhor, você fosse chegar a Deus no teu quarto, Senhor, olha, Senhor, estou precisando disso, estou precisando mudar naquilo. Senhor, eu fui ignorante, eu fui arrogante. Senhor, eu distratei pessoas, Senhor, eu fiz isso e aquilo outro. Senhor, eu menti, me perdoa, me dá graça para mim não mentir mais. Senhor Jesus, liberta-me da prostituição, liberta-me da carnalidade. Tá, Senhor, eu vi coisas que não era para mim ter visto. Senhor, aconteceu isso na minha vida. Me perdoa, me liberta dessa maldição, meu irmão. Aleluia, Jesus. Pode ter certeza que Deus vai começar a tratar a tua alma. Tá? Mas a partir do momento, mesmo, que você é humilde, tá? Esses 5 pontos aqui da exaltação nós vemos muito na nossa congregação. Mas, meus irmãos, nós também temos muitos irmãos que se humilham à face do Senhor, que muitas das vezes não tem o que comer, não tem o necessário, tá? E você que tem, aleluia, Jesus, condição, tá? De ajudar na congregação, de ajudar os líderes espirituais, ajude, meus irmãos. Eles estão carregando você no joelho, eles estão orando, clamando pela tua vida. Muitas coisas não aconteceram contigo, primeiramente porque Deus interveio, e segundo porque eles clamaram por você ao Senhor, tá? E Deus ouviu as suas orações. Deus ouve, meus irmãos, aquele que se humilha. Deus vai ouvir tua oração. Deus vai salvar a tua casa. Deus vai abençoar o teu ministério. Deus vai abençoar a tua vida. Aleluia, Jesus. Somente creia, somente confia no Senhor Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Porque Deus, irmão, está prestes a fazer algo extraordinário na tua casa. Em nome de Jesus. A partir do momento que você confia nele, a partir do momento que você resolve se humilhar ao Senhor. E como diz Tiago 4:7, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Querido, o caminho para a tua vitória é humilhar-se perante ao Senhor, tá? Chega de exaltação, chega de subir. Tira isso. Isso aí não vai te levar a canto nenhum. Deus tem um grande projeto na tua vida, meu irmão, tá? Em nome de Jesus. Entenda, tá? Que o céu é mais importante do que tudo aqui na face da terra. Irmão, E daqui a 100 anos, pode ter certeza, meu irmão, você não vai estar mais nessa terra. E 100 anos, passa assim, Tá? Talvez você não dure mais 30, talvez você não dure mais 40, talvez você não dure mais 50. Irmão, Então deixa essa meditação para a tua vida. Se exaltar para quê? Se nós somos pó. Como é que nada pode se exaltar de nada? Que nós somos isso, meu querido. Aleluia, Jesus, tá? Você é digno, eu sou digno, toda a humanidade é digna do inferno. Então, se Deus quiser lançar nós no inferno, o que é que nós podemos dizer? O que é que nós podemos falar para Deus? Deus, olha, me jogou no inferno, isso, aquilo outro. Claro, meu filho, você pecou contra mim, eu não quero liberar o meu perdão e pronto. Irmãos, nós vamos ser salvos pela misericórdia, tá? Tira essa exaltação do teu coração. Nunca, meu irmão, nunca ore assim, Senhor, me dá o que eu mereço. Meu irmão, você vai descer direto para o inferno, para o lago de fogo. É o que você merece. Irmão, mas eu evangelizo, eu profetizo, eu oro, eu ando de joelho. Mesmo assim, você ainda merece o lago de fogo. Você que ora sabe melhor do que eu.
Aleluia, Jesus. Você que ora bastante, faz a obra do Senhor aí, aleluia, veementemente, com força, né? Como usando nosso vocabulário. Mas você ainda não é digno dos céus. Ninguém é digno. Ninguém nessa terra é digno dos céus. O único que foi digno e é digno e está lá é o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus que se fez carne. O resto é só pela misericórdia e grande e genuína de Deus. Nós vamos chegar lá. Tá? Então, aleluia, Jesus. Então tira essa exaltação do teu coração. Ore como publicano. Tá? Seja mais humilde. Trate melhor as pessoas por ela não ter o nível espiritual igual ao seu, por ela não ter o mesmo cargo que você, por ela não vestir a mesma roupa que você, por ela não ter a mesma eloquência que você, por ela não buscar o poder de Deus como você busca, tá? Então, aleluia, Jesus, não se exalte, meu querido, se humilhe, ao contrário, tá? Ao contrário, quem Deus vai te abençoar, Deus é que vai te exaltar. A partir do momento que você se humilhar perante ao Senhor, a partir do momento que você aprender a andar nesse caminho de humildade, tá? Você não precisa dizer quem você é, você só precisa dizer quem Cristo é, tá? Você não precisa, aleluia, Jesus, tá buscando plateia, tá buscando holofotes, tá buscando fama, não, meu irmão. É como João Batista falou, que ele desapareça, que eu suma e que ele apareça. Tá? Porque é o Senhor que faz tudo isso por nós, tá? E quando Ele quiser te exaltar, Ele exalta. Se Ele não te exaltar, meu irmão, amém. Você vai ter uma vaguinha lá no céu. O importante é lá. Aqui é passageiro. Aqui tudo passa, sabe? E em nome de Jesus, que Deus conforte o teu coração e que jamais você venha cair nesses 5 laços do diabo, da qual foi ministrado nessa mensagem tão poderosa da parte de Deus para a tua vida. E que Deus em Cristo abençoe você, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus.